Eu não merecia ser salvo, eu não merecia ser liberto, eu não merecia ser perdoado. Eu sou um homem maligno, eu sou pecador, eu sou falho, mas Deus olha para mim e Ele vê o meu coração quebrantado, arrependido, e Ele me ama, e Ele me salva, e Ele me transforma. Não há em mim, nem em você, nada de bom que nos faça merecedores deste amor de Deus, mas Deus nos ama. Mateus capítulo 13, versos 45 e 46. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Mateus capítulo 13, versos 45 e 46. Diz assim a palavra de Deus: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Interessante, né, irmãos? Jesus vai simplesmente falar isso. Ele vai dizer que o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. É interessante que o processo da pérola é uma irritação causada na ostra por um grão de areia, por alguma sujeira, por algum ciscozinho que entra e ficando ali vai gerando um processo de proteção na ostra, e ela vai envolvendo aquele corpo estranho com produtos dela, do seu organismo, e vai formando uma pérola. Por isso que no cultivo de pérolas, esse cisco, essa impureza, ele é inserido artificialmente, né? E essa pérola cultivada, ela não tem o mesmo valor do que as pérolas das profundezas dos mares, encontradas em lugares cada vez mais difíceis, e dependendo do tamanho da pérola, vai ter um valor ainda maior. E o texto, Jesus usa uma figura de uma pérola de grande valor. Ele está falando de um grande tesouro. E é interessante que Jesus vem numa sequência de parábolas sobre o reino de Deus. E ele chega ao tema do valor do reino. Ele vem falando de coisas sobre o reino, sobre a realidade do reino de Deus no mundo, de estarmos submissos ao senhorio deste rei. Mas, nesse momento, Jesus vai tentar destacar o valor desse reino, o valor de se fazer parte desse reino e de se estar nesse reino. E como nós sabemos que o reino está diretamente ligado à salvação, é muito importante destacar que Jesus está usando dois exemplos, e o exemplo anterior no verso 44, que eu não li de propósito, quero ler agora. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então Jesus usa essas duas figuras, um tesouro num campo, uma pérola valiosa, para falar que há um valor na salvação que nós recebemos. E, irmãos, se nós não entendermos esse valor, se nós não compreendermos que estamos diante de algo muito especial, nós não vamos ter uma vida condizente com o valor que aquilo tem. Paulo, ele vai dizer: vivamos de maneira digna, como alguém que foi comprado, foi resgatado por tão alto preço. Tão alto preço. O autor da música Amazing Grace, que é uma música lindíssima, que fala da maravilhosa graça de Jesus, da graça que ninguém pode explicar, desse favor imerecido, desse perdão inimaginável, mas que vem, que nos inunda e que nos faz novas criaturas. Talvez ele tenha conseguido compor essa canção com tamanha riqueza, e que se tornou uma canção
tão reconhecida e tão valiosa até os dias de hoje, porque na verdade ele era comandante, antes de se converter, ele fora comandante de um navio negreiro. E ele transportou por muitos anos escravos do continente africano para o continente europeu. E esse homem teve crises profundas de arrependimento, de dores na alma, por causa do que ele havia feito, do que ele havia produzido na vida dos escravos, dos homens negros que ele transportava. E quando ele começa a se quebrantar e ele chega ao arrependimento, e ele tem um encontro com Cristo Jesus, queridos, quando esse encontro com Jesus acontece na vida dele, de maneira extraordinária, ele recebe tamanho perdão, tamanha liberdade, tamanha alegria, que ele vai compor essa canção, Maravilhosa Graça. Né? Amazing Grace, que é outra, na verdade. Maravilhosa Graça é uma versão brasileira de outra música. Mas Amazing Grace, que fala, que questiona, quem sou eu? Quem sou eu para ser alvo deste amor, para ser alvo desta graça, para ser alvo deste favor? Só quem experimentou tamanha dor sabe avaliar o quão precioso é esse encontro com Cristo Jesus. Nada fazemos, queridos, para herdar a salvação. É por graça que a recebemos, como um presente, uma dádiva de Deus. Um outro texto que eu quero ler está em Efésios. Vá comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Capítulo 2, verso 4 em diante, vai dizer assim a palavra de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Eu quero dar ênfase no verso 8 e 9. Acompanhem comigo novamente. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, o que Paulo está deixando aqui claro para nós é que esse presente de tamanho valor, de tamanha riqueza, nos é dado por graça. E o que significa a palavra graça? Graça é favor não merecido. Eu não merecia ser salvo, eu não merecia ser liberto, eu não merecia ser perdoado. Eu sou um homem maligno, eu sou pecador, eu sou falho, mas Deus olha para mim e Ele vê o meu coração quebrantado, arrependido, e Ele me ama, e Ele me salva, e Ele me transforma. Quando eu entendo isso, querido, eu começo a perceber que essa salvação, que ela não depende do que eu faça, do que eu produza, não é por obras. Quando Paulo faz questão de enfatizar aqui que não é pelas obras que eu e você somos salvos, ele está dizendo o seguinte: não há em mim nem em você nada de bom que nos faça merecedores deste amor de Deus, mas Deus nos ama.
Não há em mim e em você nada que justifique Deus se importar conosco, mas Ele se importa. Não há em mim e em você nada que satisfaça a justiça e o valor e a santidade de Deus, mas Deus nos resgata para nos tornar santos e reconciliados com Ele. Se eu não entender isso, querido, se eu não compreender isso, eu vou ser amigo da igreja, eu vou ser amigo do evangelho, eu vou ser até amigo das coisas de Deus, mas eu não vou vivenciar o perdão, a graça e a restauração que só o poder de Jesus pode dar às nossas vidas. Então é com essa salvação em mente que eu quero tentar convidar você a observar comigo algumas verdades quando Jesus está falando do tesouro no campo, quando Jesus está falando da pérola valiosa. Irmãos, eu fico impressionado como os homens, as mulheres nos dias de hoje estão banalizando o valor e a riqueza do amor de Deus por nós. É muito triste vermos pessoas que estão trocando o relacionamento com Deus, o amor a Deus, a intimidade com Deus, a santidade de Deus, para a satisfação pessoal do seu próprio eu. E em nome de uma alegria, em nome de dizer o que eu quero é ser feliz, em nome de dizer eu quero é viver a minha vida, estão se afastando daquilo que Deus deixa de orientação para a sua vida, para o seu coração, para o seu caminhar. E como o texto de Malaquias que eu li agora há pouco, estão ofendendo Deus, porque estão dizendo: Deus, eu não vou seguir a minha vida como o Senhor orienta, porque eu quero ser feliz. Em outras palavras, estão dizendo: eu não confio no Senhor para me fazer feliz. E começamos a querer dar um jeito, afinal de contas Deus é amor, e se Deus é amor, Ele aceita tudo. Não. Ele não aceita tudo. Não aceita tudo. Por que Ele não aceita tudo? Porque Ele é santo. E Ele vai dizer para mim e para você: santificai-vos. Porque sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Então vamos olhar rapidamente, irmãos, algumas verdades que nós temos nessa parábola da pérola e do tesouro. Algumas verdades muito simples, muito até óbvias, mas que é importante a gente enfatizar. E eu queria deixar nessa noite para a sua reflexão, para o seu coração. Primeiro, o reino de Deus. E aí eu estou voltando lá para Mateus 13, tá bom, gente? Versos 45 e 46. O reino de Deus está disponível a quem o procura. O reino de Deus está disponível para quem está à procura. Nos dois exemplos, havia alguém procurando pelo tesouro, pela pérola. É interessante, irmãos, que de fato essa é a atitude de milhões de pessoas, de milhares de pessoas ao nosso redor, que estão procurando uma resposta. Estão procurando uma resposta. Deus, por que que eu sou assim? Por que que eu vivo assim? Por que que eu estou passando por isso? Pessoas que estão tateando. Existe uma música que a gente aprendeu uma vez com um grupo que veio da África, que era bem bacana. Eles iam dançando e dizendo: eu estou apalpando em todo lugar, eu estou tateando em todo lugar, procurando as respostas. A humanidade está em busca de respostas. E na verdade a grande ansiedade que move o coração da humanidade é porque no afastamento de Deus, por mais que eu procure, eu não encontro a resposta. Nós fomos feitos, queridos, para o louvor da glória de Deus. Nós fomos feitos para o relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E há então dentro de nós um vazio, um buraco, um vazio, em que Agostinho de Hipona, que ficou popularizado como Santo Agostinho, ele vai dizer que esse vazio é do tamanho de Deus. É justamente o que Deus preparou em nós para nos relacionarmos com Ele. É o nosso espírito que, separado de Deus, está morto, mas em Cristo Jesus é vivificado, e nós podemos ter um relacionamento pessoal com o Senhor.
E esse vazio dentro de nós, querido, faz com que nós procuremos. Sabe por quê? Porque desde a criação, Deus tem se revelado para 100% da humanidade. Os homens se afastaram de Deus, mas é inequívoco no seu coração que há um anseio pela divindade. Há um anseio pelo sobrenatural, há um anseio pelas respostas, há um anseio para a razão da sua existência. E essa resposta você não vai encontrar longe do seu Criador. Porque se você quer saber para que algo existe, se você quer entender como usar essa caneta, você tem que perguntar quem a produziu, como é que se usa essa caneta. Você não vai conseguir entender plenamente quem você é e por que você está aqui e qual é a razão da sua existência, enquanto você não se encontrar pessoalmente com seu Criador e perguntar isso para Ele. Por isso que todos estão procurando. O problema é que quanto mais distante de Deus, mais procuramos em lugares errados, em situações erradas, equivocadas. Alguns estão procurando nas drogas, outros estão procurando nas farras, outros estão procurando na bebida, outros estão procurando nas muitas mulheres, outros estão procurando nos muitos homens, outros estão procurando no dinheiro, no muito trabalho, e procurando, e procurando, e procurando. Alguns procuram nos projetos sociais, alguns procuram nas religiosidades, e aí você conhece uma pessoa que ela já se envolveu com todo e qualquer tipo de religião. Você, às vezes, entra no escritório daquela pessoa, num cantinho tem um altar, no outro tem um santo, no outro tem uma pedra, no outro tem um incenso aceso, no outro... Porque ela está procurando, está procurando. E sim, é muito bom que procure. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você precisa começar a procurar ao Deus soberano, Criador de todo o coração. Porque Jeremias 29:13, Deus diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Todo o coração. Quando vocês me procurarem, é o que o Senhor diz, de todo o coração, vocês me acharão. Você consegue perceber que coisa linda é isso? Uma promessa de Deus, querido, para você. Você não precisa ficar vagueando, tateando, tentando preencher essa ansiedade, esse vazio, esse buraco na sua vida em tantas coisas. Você só precisa encontrar Deus. Quando você encontrar Deus, você vai entender quem você é. Você vai começar a compreender o que é ser humano. Porque ser humano é ser imagem e semelhança de Deus. E enquanto nós não temos esse relacionamento com Ele, fica muito difícil. Fica muito difícil. Então eu quero dizer para você, querido, que está aqui nessa noite, que está nos acompanhando pela internet, que está aqui sentado, eu quero dizer para você, é bom que você esteja procurando, mas procure no lugar certo. Volte-se para Deus, volte-se para o Senhor. É o apelo que Deus faz em Malaquias, no texto que eu li. Volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. Entende? Enquanto não nos voltarmos para o Senhor, não encontraremos o Senhor. Segunda coisa que eu quero dizer nessa parábola do tesouro, da pérola. O reino de Deus é de grande valor. Ora, pastor, o senhor já falou isso. Sim, eu quero reforçar, eu quero destacar, porque tem muitos de nós, e muitas vezes eu me pego não vivendo de acordo com alguém que tem algo de tanto valor, de tamanho valor. Como é que você faz quando você compra aquele sapato carésimo? Você tem a oportunidade, você vai para um casamento, ou vai para uma cerimônia, ou vai para uma formatura, e você compra um sapato assim, né? Daqueles que custam, parcelado em 36 vezes na Casa Bahia, para poder pagar. Como é que você faz com ele? Você anda com ele de qualquer jeito? Você pisa em qualquer lugar quando está andando? Pisa? Se tem assim, você vai passar, tem uma lama assim no chão, você passa pela lama? Você
joga um pouquinho de bola com ele? Claro que eu estou dando um exemplo grotesco, mas na prática você sabe que você não faz isso. Você toma um cuidado especial, não toma? Por quê? Porque custou caro. Como é que você faz com o seu sofá novo, que é bacanão, novinho? Caramba, 52 vezes para comprar, parcelado. Ainda estou pagando, menino, sai de cima! Briga até com o marido chega cansado do trabalho, deita, bota a cabeça no braço do sofá. Não deita no meu sofá, que vai estragar o sofá. Não é assim que a gente faz? Por quê? Porque custou caro. Como é que a gente faz com o carro? Né, Paulinho? Não pode ter uma poeirinha. Por quê? Porque custou caro. É natural, irmãos, é natural que a gente tenha cada vez mais zelo com as nossas coisas e um zelo ainda maior quando essas coisas são muito caras. Né? E aí eu pergunto, por que então a gente tem banalizado tanto o reino de Deus? Por que a gente não cuida do reino de Deus? Enquanto Jesus está destacando aqui que o reino, a salvação, é o que há de mais importante, mais valioso para nós. Muitos se relacionam com o evangelho, com a salvação, como se fosse mais uma ideia, mais uma filosofia, mais uma novidade em sua vida, mais um programa. Ah, ir à igreja é mais um programa, é mais um evento, é mais um projeto. Mas o que Jesus de fato quer mostrar aqui é que o reino vale tudo o que eu tenho. Nos dois casos, quando Jesus fala, ele diz que a pessoa que encontra, ela vende tudo o que tem, e ela vem e compra aquele campo, ou ela vem e compra aquela pérola. Por quê? O que Jesus está dizendo com isso? É que você tem que ser miserável, abandonar tudo para segui-lo? Não. O que Jesus está dizendo com isso é que o reino de Deus vale mais do que qualquer coisa que você tenha. E aqui presta bem atenção, porque eu tenho batido muito nessa tecla e quero reforçar. Pais e mães que estão aqui. Você está preocupado com o futuro do seu filho? Quem tem preocupações com o futuro do seu filho? Levanta a mão. Eu tenho também. Mas olha bem para mim. O que há de maior valor que seu filho precisa é encontrar essa pérola. Seu filho já encontrou essa pérola? Sua filha já encontrou essa pérola? Você, jovem que está aqui, você já encontrou essa pérola? Porque eu vou dizer para você nessa noite, sem nenhum medo de errar, você pode ter tudo, você pode ter o curso que sempre sonhou, a faculdade que sempre quis, a carreira que sempre quis, o carro que você sempre desejou, o prédio, a casa, a piscina, o lazer, a viagem, o avião, um jato, tudo o que você sempre desejou. E não é ruim, por favor, não quero ser aqui um hipócrita utópico. São coisas boas e não necessariamente erradas. Mas eu vou dizer para você que se você tiver todas essas coisas e você não for capaz de abrir mão delas para encontrar essa pérola, você perdeu o principal. E só quem encontra a pérola entende isso. E eu quero desafiar você a encontrar essa pérola hoje. A entregar sua vida plenamente a Jesus. O que Jesus está de fato mostrando é que diante da certeza da salvação, do milagre da vida, da esperança futura, do reino de Deus, nada é mais precioso do que o próprio Deus. De fato, ele está dizendo que o reino é maior. E a palavra de Deus nos traz alguns exemplos. Em Mateus 6,33, quando ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus fala isso quando ele está fechando uma sequência de textos no capítulo 6 de Mateus, sobre as necessidades humanas. Necessidade de vestir, de comer, de respirar, de vida, de crescimento, de saúde. E Jesus diz, busque primeiro o reino de Deus, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Efésios 4:1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Muitos, queridos, confundem a graça de Deus, esse favor não merecido, com barato, sem custo e sem valor.
Dietrich Bonhoeffer, doutor em teologia, martirizado pelos nazistas aos 39 anos de idade, escreveu um sermão precioso, A Graça Barata. E nesse sermão ele diz algumas coisas, e me permita, eu quero ler um pedaço desse sermão de Dietrich, quando ele diz assim: a graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o homem sai e vende com alegria tudo quanto tem. A pérola preciosa, a qual o comerciante se desfaz de todos os seus bens para adquiri-la. O governo régio de Cristo, por amor do qual o homem arranca o olho que o escandaliza. O chamado de Jesus Cristo, o qual, ao ouvi-lo, o discípulo larga as suas redes e o segue. A graça preciosa é o evangelho que há que se procurar sempre de novo, o dom pelo qual se tem que orar, a porta a qual se tem que bater. A graça é preciosa, porque chama ao discipulado, e é graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao homem, e é graça por assim dar-lhe a vida. É preciosa por condenar o pecado, e é graça por justificar o pecador. Porque Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E amar o pecador não significa dizer amém para o pecado dele. Pecado é pecado. E nós temos perdido a oportunidade de voz profética nessa nação de exortar o pecado. Essa graça é sobretudo preciosa por tê-la sido para Deus, por ter custado a Deus a vida de seu filho. Fostes comprados por preço. E porque esse preço não pode ser barato para nós, não pode ser barato para nós aquilo que para Deus custou caro. A graça é graça, sobretudo, por Deus não ter achado que seu filho fosse preço demasiado caro a pagar pela minha vida e a sua vida, a nossa vida. Antes o deu por nós. A graça preciosa é a encarnação de Deus. A graça preciosa é a graça considerada santuário de Deus, que tem que ser preservado do mundo, não lançado aos cães. E é graça como palavra viva, a palavra de Deus, que Ele próprio pronuncia de acordo com o seu beneplácito, a sua vontade. Chega até nós como gracioso chamado ao discipulado de Jesus. Vem como palavra de perdão ao espírito angustiado e ao coração esmagado. A graça é preciosa por obrigar o indivíduo a sujeitar-se ao jugo do discipulado de Jesus Cristo. As palavras de Jesus, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, são expressão da graça. A graça e o discipulado permanecem indissoluvelmente ligados. Eu sei que não é tão simples acompanhar uma leitura assim, mas eu acho que dá para você ter uma ideia do que Dietrich está falando na perspectiva de esse presente que nós recebemos, esse valor que tem no reino de Deus, como nós estamos respondendo a Ele. Como nós estamos respondendo ao Senhor que tanto nos amou. Como nós estamos vivendo para esse Deus que tanto fez por nós. É triste, irmãos, vermos que vivemos num tempo de banalização do Evangelho, troca de bênçãos por sacrifícios e ofertas exploratórias, onde uma multidão ambiciosa e gananciosa se reúne ao redor de preleções e pregações que prometem milagres e bênçãos que Deus não prometeu, que negam o amor de Deus e escravizam pessoas que são manipuladas por homens malignos, que usam o medo e as promessas falsas
para usurpar as pessoas. Ao mesmo tempo, e por consequência disso, temos uma geração que não se compromete com o Evangelho. Pelo contrário, uma geração que tem a audácia de questionar Deus, tem a audácia de se aborrecer porque Deus não fez o que ele esperava e por isso se afasta de Deus. Uma geração que se considera merecedora das bênçãos de Deus e ainda se arvora o direito de exigir de Deus. Uma geração que enche as igrejas na expectativa de receber bênçãos e riquezas, pois está pagando para isso. Ao nos desafiar a vender tudo o que temos, ao mostrar que quem encontra essa pérola vende tudo o que tem para comprá-la, e quem encontra esse tesouro no campo, guarda ele lá, vende tudo o que tem para comprá-lo. Jesus está de fato nos mostrando que nada e ninguém pode ser mais importante para nós do que Ele próprio, seu reino, sua salvação que nos é dada. Precisamos receber este tesouro maravilhoso que Cristo nos oferece e vivermos de maneira digna de quem recebe tão elevada honra. Já comentei aqui, já citei, eu lembro que eu era garoto quando o navio Doulos veio ao Rio de Janeiro e ele trouxe um folheto que naquela época foi muito distribuído no Rio e ele tinha como título: Quem sou eu que um rei morreria em meu lugar? Quando eu paro para pensar que o meu Deus entregou o seu Filho para morrer por mim, para me dar salvação, é muita honra, é muito amor. Que amor é esse, gente? E de que maneira eu vou responder a esse amor? De que maneira eu vou me comprometer com esse amor? Reagindo quando eu começo a estudar as Escrituras e começo a ler sobre santidade e dizer, não, mas isso não é para hoje. Não, é santidade que eu preciso para estar mais perto desse Deus que me ama tanto, eu vou buscar ser cada vez mais santo. É abrir mão de algo que eu preciso para me comprometer com Ele, eu vou abrir mão. É entregar minha vida de coração, eu vou entregar. É dar a minha oferta, eu vou dar. É ser fiel, eu vou ser. Quanto mais eu compreendo como eu posso estar perto e honrar esse Deus que me honra tanto. Em resposta, eu me posiciono. Mas o que a gente tem feito? A gente vai dizendo, não precisa ser assim, não precisa ser assado. E a gente quer viver uma vida em pecado e não quer ter o mínimo trabalho de colocar em ordem. Como eu fiquei feliz essa semana de poder celebrar o casamento de um casal amado que está chegando para a nossa igreja. A esposa vai se batizar esse ano, que já viviam maritalmente muitos anos, já tinham união estável, mas essa semana celebraram o casamento, porque disseram, nós queremos honrar o Senhor. Nós queremos firmar uma aliança com o nosso Deus. É isso, irmãos. Nós não estamos com algo mais ou menos, nós estamos com o maior tesouro diante de nós. Como viveremos? Quando sobrar tempo? Quando nos restar oportunidade? Quando der vontade? Ou não? Diremos ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu quero te honrar e eu quero que o Senhor tenha total, absoluta prioridade na minha vida. Mas a terceira e última coisa que eu quero dizer, querido, para nós nessa noite. Qual seria esse tesouro? Eu já tenho falado desde o início, mas só para ficar especificado e claro. Esse tesouro, querido, é o Evangelho. As boas novas de salvação. Desse Jesus que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Ele morreu no meu lugar. 1 Coríntios 15, verso de 1 a 4, se você quiser ler comigo. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Diz assim, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão.
Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E aí está o resumo do evangelho que Paulo dá para nós. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Precisamos resgatar, queridos, o verdadeiro evangelho cristocêntrico, que nos apresenta Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus que se faz homem. Habita em nós, morre na cruz do Calvário por nossos pecados, mas ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte e o pecado, e é poderoso para nos dar salvação. Esse evangelho, querido, não pode ser comprado, ele é um presente de Deus para nós. Não é por sacrifício pessoal, por esforço humano que podemos recebê-lo, mas por graça. Amor incomparável de Deus por nós. Permita-me ler mais um pedacinho agora de um outro escritor, Timothy Keller. Timothy Keller, ele tem um livro muito precioso chamado Igreja Centrada. E ele diz assim no livro: a religião tradicional ensina que, se realizarmos boas obras e seguirmos os padrões morais em nosso comportamento exterior, Deus entrará em nosso coração, nos abençoará e salvará. Ou seja, se eu for obediente, Deus me amará e me aceitará. Isso é o que a religião tradicional diz, nas suas diferentes matizes. Mas o evangelho é o oposto disso. O oposto. Se creio de coração que Deus me aceitou e me ama livremente, pela graça, então posso começar a obedecer em decorrência, como consequência da alegria e da gratidão interior, porque eu fui salvo. Entende? Ficou claro? Deu para entender? A diferença? Um vai dizer que você tem que ser bom, que você tem que obedecer, que você tem que cumprir as regras, para então, quem sabe, você vai ser salvo. Mas o que o Evangelho diz é: Deus ama você, Deus já mandou Jesus, Ele morreu por você. E quando você crê nisso, você é salvo, liberto e restaurado plenamente. E como consequência dessa salvação, como consequência dessa certeza, como consequência da alegria advinda desse tamanho privilégio, você começa a obedecer, você quer cada dia mais ser fiel, você quer cada dia mais honrar esse Senhor. Este é, pois, o grande tesouro, ou a pérola de grande valor. Somos amados e aceitos por Deus, pois ao olhar para nós, Ele vê seu Filho, que intercede por nós, entregando a vida na cruz e derramando o seu sangue no nosso lugar. Fomos salvos, comprados por tão elevado preço. Quando Deus olha para mim, olha para você, Ele vê o pecado e Ele odeia o pecado. Mas o pecado é pago e apagado pelo sacrifício de Jesus. E aí Deus recebe a mim e recebe a você com tamanha graça, com tamanha salvação. Recebamos este presente da graça e vivamos de maneira digna deste Evangelho. Amém, queridos? E eu não posso encerrar sem perguntar para você nessa noite: você quer receber esse presente do Senhor nessa noite? Você quer receber Jesus no seu coração firmemente nessa noite? Você quer dizer para Jesus: Jesus, me salva, me resgata, me perdoa. Eu reconheço que eu sou pecador e eu quero ser transformado por Ti. Você quer falar isso para Jesus nessa noite? Eu gostaria muito de orar por você. Há alguém aqui que queira falar isso para o Senhor nessa noite? Levante a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Há alguém que gostaria de dizer para Jesus: Jesus, eu quero esse tesouro, eu quero essa pérola, eu quero essa riqueza do Evangelho na minha vida.
Há alguém? Um simples gesto, uma decisão séria e profunda. Se você quer, levante a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Há alguém que gostaria de falar isso para o Senhor? Senhor, eu quero me comprometer contigo. Eu quero estar contigo. Eu quero andar contigo. Há alguém? Mas eu gostaria de orar também por você que talvez esteja aqui e nesta noite, entendendo a mensagem, você está pensando, eu preciso responder melhor. Tamanho amor, tamanho privilégio, tamanha honra. Eu preciso colocar o meu Deus em primeiro lugar. Eu preciso realinhar o meu coração com Deus. Eu preciso realinhar a minha mente com o Senhor. Eu preciso realinhar as minhas prioridades com o Senhor. Eu preciso realinhar as minhas vontades com as vontades do Senhor. Há alguém que gostaria de dizer para ele, Senhor, me ajuda. Eu quero andar contigo. Eu quero estar alinhado com o Senhor. Eu quero te honrar. Eu quero exaltar o teu nome. Eu quero bendizer a tua majestade. Há alguém que gostaria de dizer isso para o Senhor? Levante a sua mão. Deus abençoe, meu jovem. Deus abençoe, minha irmã. Há mais alguém? Deus abençoe, minha querida. Eu vou convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto cantamos essa canção, querido, coloque seu coração diante de Deus. E se Deus está falando com você, realinhe seu coração com o Senhor nessa noite. Realinhe a sua mente, os seus compromissos. Fale para Deus, Deus, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu quero viver de maneira digna de tamanho amor, de tamanha honra, de tamanho preço que foi pago por mim. Vamos cantar essa canção e enquanto cantamos, medite nessa letra e fale com o Senhor. É o seu momento com Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Que seria de mim? Deus me amou tanto que me entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Nós vamos orar. Hoje eu não vou chamar você para vir aqui à frente, mas eu queria que você aí, onde você está, você gastasse alguns segundos, quem sabe alguns minutos, para fazer uma reflexão pessoal de você mesmo. Se agora, nesse momento, você pudesse ouvir Jesus falando para você sobre a maneira como você tem honrado Ele, sobre a maneira como você tem
respondido ao sacrifício dele na cruz por você, o que você acha que Jesus falaria? Será que ele estaria feliz? Será que ele te daria um abraço e diria: meu filho, como eu estou feliz de ver a sua dedicação, o seu compromisso, a maneira como você tem buscado me honrar. Não há dúvida, queridos, que Deus nos ama, que Ele nos aceita como somos, mas Deus quer que sejamos transformados. Pai, como é bom sabermos que o Senhor não deixa jamais de nos amar. O Senhor jamais se afasta de nós. O Senhor jamais se escandaliza com o nosso pecado. Mas ao mesmo tempo, Senhor, sabemos que o Senhor nos chama a uma vida de santidade, a uma vida de entrega e de compromisso. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, de cada um que está aqui. Desses queridos que levantaram a sua mão, que estão dizendo que querem realinhar com o Senhor, querem te honrar mais. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a vivermos de maneira que glorifique o Teu nome. E obrigado, Senhor, porque temos o Senhor ao nosso lado a nos ajudar, a nos sustentar, a nos fortalecer. Por isso, Pai, muito obrigado por tamanho presente. Muito obrigado por essa pérola preciosa. Muito obrigado por fazermos parte do Teu reino e termos o Senhor reinando e governando sobre a nossa vida. Por isso, Deus, leva-nos além, na intimidade contigo, no relacionamento contigo, na obediência, na fidelidade, no compromisso, na santidade, numa vida plena da Tua presença. Leva-nos além, Senhor. Ajuda-nos a desfrutar ainda mais da alegria e do vigor de uma vida plena do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, completa a Tua obra em nós. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. E agora, Deus, eu peço que o Teu amor, que a graça maravilhosa de Jesus, que a comunhão, o poder do Espírito Santo esteja sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui, sobre todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Vamos terminar de cantar e aí estaremos saindo, despedidos nessa noite. Sem o Seu amor, sem o Seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou Seu Filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim.